Eu tenho muita curiosidade para saber como foi a primeira vez que o senhor foi a um paddock para fazer negócios na Fórmula 1. Felipe, essa é uma história longa, mas eu acho que é importante. Porque o resultado da gente ter de volta um piloto brasileiro na Fórmula 1 não vem de uma hora para outra. Depende de muitos fatores e um desses fatores é esse acesso que a gente terminou construindo. Essa é uma história interessante porque em 2022 a gente foi para uma corrida em Mônaco. Eu estava de férias, fui para essa corrida e conheci o Gabriel Bortoleto nessa corrida. E a conversa que a gente teve, ele corria pela freca naquele momento, foi de um medo ou um receio de talvez ter que abandonar a carreira e não seguir por causa das dificuldades que um brasileiro enfrentava em conseguir espaços no automobilismo internacional, em que de fato essa mesa é bastante complexa, bastante difícil de negociar, e a gente naquele momento firmou um compromisso. A gente vai conseguir te colocar na Fórmula 1. E foi muito curioso, porque quando a gente fez esse compromisso, eu recebi uma caneta de presente dele, como um gesto de carinho e gratidão. Mas que tem um simbolismo também. E a gente falou, né? Quando chegou o contrato, a gente não vai usar essa caneta para assinar antes de assinar o contrato de Fórmula 1. Ela está guardada, existem fotos dela e tal desse momento. E lá a gente começou a ir em determinadas corridas e pedir reuniões com cada uma das equipes. Então a gente fez reunião com Christian Horner, a gente fez reunião com Bruno Famin, a gente fez com o Otmar, a gente esteve com o Alonso, negociando o contrato para que ele pudesse ser o manager do Gabriel, mas num momento de dificuldade, há 3 anos, e que a gente foi galgando cada passo desse. Então a gente terminou conhecendo o presidente da FIA, o Mohammed bin Sulayem, com o apoio do Giovanni Guerra, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, que tem construído uma transformação no automobilismo nacional. Depois a gente passou a conhecer a Liberty, então ter acesso ao próprio Stefano Domenicali para entender a lógica deles. A gente conheceu o Bernie Eccleston, fundador dessa Fórmula 1, como a gente conhece, um cara muito inteligente, com seus 94 anos de idade, que ensinou muito para a gente em como entender a lógica, né, da Fórmula 1, e depois a gente teve reuniões com entre 4 e 6 equipes. A partir disso a gente fez um movimento com a Alpine, em que a gente seria patrocinador no GP do Brasil. Foi o primeiro movimento, novamente repetindo aquela estratégia de começar devagar. Tivemos uma exposição de marca aqui, a gente sentou com eles novamente e falou, agora que a gente esteve no Brasil, a gente quer estar na temporada inteira. E como os objetivos são aqueles que a gente já comentou, um deles é desenvolver os atletas, a gente falou, a gente precisa de uma academia. A gente percebe que os brasileiros, quando saem para o exterior, não saem em pé de igualdade. Não só pela diferença de valorização da moeda, mas a diferença da língua, a diferença cultural, a diferença de alimentação, a distância da família. A própria tecnologia que é adotada lá fora, muito mais orientada a dados, a interpretação da telemetria, a lógica técnica do automobilismo, que muitas vezes não é tão clara para o público. Então, a gente desenhou uma academia, junto com o apoio da F4, para que a gente tentasse reter os pilotos brasileiros mais 1 ou 2 anos aqui, antes de irem para a Europa, para que quando chegassem na Europa estivessem mais prontos, com mais capacidade de competir. A gente inseriu isso no pacote da Alpine. Então foi assim na temporada de 2000 e agora na temporada de 2024. Então veja como é, né? Em 2022 a gente começou a bater na porta de cada um e conversar. Em 2023 a gente apoiou um GP. Em 2024 a gente passou a apoiar a temporada inteira. E finalmente, no final de 2024, a gente conseguiu colocar um piloto brasileiro na Fórmula 1. É muito importante a gente entender que esse trabalho não é um trabalho de um só. É um trabalho de muita gente, inclusive um alinhamento de astros, uma bênção divina bastante importante. Então a gente tem um piloto excepcional, com desempenho que não deixa dúvida para ninguém, campeão da F3 na primeira temporada, da F2 na primeira temporada, Rookie of the Year, na temporada seguinte piloto da Fórmula 1, então Gabriel fez a parte dele. A Confederação Brasileira de Automobilismo fez a parte dele, trazendo credibilidade para o automobilismo brasileiro novamente, nos conectando com toda essa estrutura do automobilismo mundial. Toda a família do Gabriel, especialmente na pessoa do pai, o Lincoln, e da mãe, a Andrea, e até do irmão Enzo, que foi piloto
e não avançou tanto quanto gostaria, mas essas lições da carreira dele foram importantes para garantir a presença do Gabriel e até esse apoio de um patrocinador que está junto desde o início com esse compromisso e também usando o peso institucional, a capacidade de sentar nas mesas e de negociar para fazer com que isso acontecesse. Eu acho muito importante a gente entender a complexidade, tirar o chapéu principalmente para a conquista do Gabriel, mas a gente entender que essa esteira que foi construída agora está aberta para os brasileiros de novo. Então o Gabriel é o primeiro, provavelmente outros virão na mesma toada, do mesmo jeito, porque o acesso foi construído. O caminho foi construído, reaberto novamente, como o Emerson fez lá atrás, como o Nelson Piquet fez também. Então acho que a gente reinseriu todos juntos com esse alinhamento de tantos participantes do Brasil de volta nesse cenário mundial. E uma pessoa que eu também queria fazer uma menção específica é a Fabiana Eccleston, né, brasileira, esposa do Bernie, vice-presidente da FIA, que junto com o Giovanni terminaram reinserindo o automobilismo brasileiro aí. É importante porque a credibilidade, a seriedade, a transparência, a honestidade são muito importantes para que um processo desse aconteça. Muitas vezes vários brasileiros passaram pelo caminho e terminaram deixando algumas marcas que nem sempre foram positivas. Então a gente tomou muito cuidado nesse caminho de ser íntegro, de ser correto, de ser previsível, de honrar contratos, para que isso pudesse servir para alavancar a possibilidade da gente ter um brasileiro de volta. Eu tenho uma pergunta sobre como usar Gabriel Bortoleto como imagem, porque chega a Fórmula 1, o caminho não é fácil também lá, aliás, só vai ficando mais difícil, mas como usar um menino que ele foi recentemente no nosso estúdio, ele é incrível, assim, o Gabriel, no sentido de entrevista, de carisma, de esperto, ele foi no dia que explodiu o rumor de se juntar a Sauber. Então era um dia complicado, que muita gente teria desmarcado a entrevista. Ele foi lá e matou, tirou de letra. Como usar esse garoto? Felipe, eu nem gosto muito da palavra usar. Mas assim, eu acho que o Gabriel tem tantas qualidades, não só como piloto, mas como ser humano, como você acabou de falar, de novo, de simplicidade, de humildade, de perseverança, que eu acho que ele é um exemplo para uma geração. Então eu te diria que a presença dele associada à marca BRB por si carrega uma responsabilidade para ele, uma responsabilidade para a gente, um conjunto de atributos tão positivos que é natural esse vínculo. Muitas vezes nessa estratégia a gente se espelhou no Banco Nacional, em todo aquele trabalho dele, do Nacional, de apoio ao Senna, mesmo sabendo que não foi tão do início como a gente foi aqui, sim, mas da lembrança do boné, e muitas vezes a gente carrega esse boné como essa lembrança. Então eu acho que a vinculação do Gabriel à marca BRB é natural por todo o esforço conjunto que todos nós fizemos para chegar lá. Hoje a gente vê tantas marcas oportunistas que chegam lá e dizem: você chegou, então agora a gente quer te apoiar. A gente precisa entender que as coisas não deveriam ser assim, né? Que a gente precisa apoiar o esporte na base. A gente precisa se envolver e procurar construir alguma coisa quando a gente não sabe exatamente qual é o resultado. Porque mesmo que não chega na Fórmula 1 e a gente tem tantos bons exemplos, merecem atenção, merecem um cuidado. E muitas vezes a gente pensa em quem chega na Fórmula 1 só como piloto, ou pensa no automobilismo só como piloto. O BRB, como um banco público, ele não tem só essa visão do piloto. A gente tem uma obrigação de ajudar a transformar o país. A gente tem uma obrigação de ajudar a gerar emprego, renda, oportunidade de transformação social. Então, quando a gente fala do automobilismo, a gente está falando do mecânico, a gente está falando do relações públicas, a gente está falando da pessoa do marketing, a gente está falando de quem cuida da aerodinâmica, a gente está falando de tanta gente que, ao apoiar, criar uma esteira e gerar exemplos como o Gabriel já é para nós um herói, a gente está querendo fazer com que todo esse ecossistema se mova e mais pessoas sejam beneficiadas com oportunidade de emprego, com geração de renda, com educação. Essa é a grande lógica. No final, quem é promovido? O Brasil. Acho que a gente tem a obrigação de ter um olhar diferente.
não só para o esporte, não só para o negócio, mas de, num país com tantas dificuldades e diferenças sociais, cada um poder ir lá e ajudar a colocar o seu grãozinho da melhor forma possível.